Olá, muito boa noite. No Brasil, maltratar animais é crime ambiental. E além da violência física, abandonar na rua ou manter os bichos em local sem higiene ou sem alimentação também pode resultar em multa e detenção de até 1 ano. Mas em Campos do Jordão, o Centro de Controle de Zoonoses, que deveria dar o exemplo, ignora o que diz a lei. Os contrastes de Campos do Jordão revelados bem longe dos olhares dos turistas. O cenário revolta os moradores. A estrutura é precária. No coxo vazio, o cavalo busca comida e não encontra. O piso das baias completamente coberto de fezes. E o cheiro, então, insuportável. Assim é o espaço onde vivem 15 equinos, no Centro de Controle de Zoonoses de Campos do Jordão. A maioria dos animais trazidos para o CCZ sofreu maus tratos. E aqui, ao invés de cuidado, são vítimas do descaso. As instalações precárias, velhas, chove dentro, não tem cobertor, não tem alimentação, não tem funcionários adequados. Isto daqui está pela hora da morte. O canil não é diferente. As fotos mostram a situação em que ficou durante o feriado prolongado. Um dos funcionários da limpeza estava em licença paternidade e o outro faltou. O abrigo tem 65 cães. Segundo a delegada ambiental, há 20 dias, o fornecimento de ração foi interrompido. Ela chegou a registrar um boletim de ocorrência contra o secretário de saúde do município, Haroldo de Tal, responsável pela gestão do Centro de Zoonoses. Não alimentar os cães é maus tratos. Isso incorre na Lei 9.605, artigo 32. Então, agora nós teremos um outro encaminhamento da situação. Não vai ser simplesmente uma ação, uma atitude, agora vai ser judicial. Será que a municipalidade não vê que os cães soltos na rua incomodam os turistas, que isso atesta contra a beleza natural da cidade? É inadmissível. Por mês, cerca de 2 toneladas de ração são distribuídas aos animais. O responsável pelo Centro de Zoonoses aqui de Campos do Jordão, Paulo Assaf, confirmou que ele e outras pessoas de maneira voluntária pagaram do próprio bolso a ração consumida pelos animais nesses últimos dias. Segundo a prefeitura, a empresa contratada para fornecer o alimento para os cães e para os cavalos simplesmente interrompeu o abastecimento. Os motivos não foram explicados. Ainda segundo a administração municipal, o fornecimento deve ser normalizado no máximo até amanhã. Foi muito pontual, foi muito focal, foi discussão com valores das rações, foi discussão com o distribuidor que ele teria que ter fornecido e não forneceu. A população, que eu acho que tem que entender, é que ninguém passou fome, não tem nenhum bicho que teve necessidade. Com relação à estrutura do prédio que a gente viu também é bem precária. Sim, é precário, tem um espaço atrás da zoonose onde ficam uns carros. Existe uma promessa, uma dedicação, um trabalho para com que aquela área seja toda para a zoonose. Então aqui venha-se construir ou mais canis e melhorar as baias dos cavalos, melhorar as condições de estrutura daquilo. São José dos Campos realiza hoje a primeira audiência pública sobre a construção da Via Banhado, que vai ligar as regiões norte e oeste da cidade. O projeto é polêmico, alvo de críticas de ambientalistas. O encontro teve início às 5 horas da tarde na Casa do Idoso e é para lá que a gente vai agora ao vivo com a repórter Maria Clara Andrade. Boa noite, Maria Clara. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Mais de 200 pessoas participam dessa audiência que discute, como você bem falou, a implantação da Via Banhado. Participam moradores do Banhado, representantes da empresa que está desenvolvendo o projeto para a implantação deste empreendimento, também alguns representantes da prefeitura, como o secretário de Trânsito, e ainda ambientalistas, como você bem falou, Márcio. A discussão segue sim polêmica. Agora há pouco, a representante da empresa que está desenvolvendo o projeto para a implantação dessa obra, ela comentou que na região
região a mata está devastada e foi vaiada pela população que mora no local. O secretário de Trânsito também participou, já falou, comentou que esse projeto, essa via banhado, deve desafogar o trânsito no centro da cidade e que eles esperam fazer isso causando o menor impacto possível. A população também trouxe algumas hortaliças, coisas que são cultivadas no local. Mas a audiência não será realizada somente hoje não, Márcio. Quem perdeu essa oportunidade pode participar amanhã no Centro de Formação de Educadores, às 5 horas da tarde, no bairro Santana. Por isso existe ainda uma possibilidade da população participar e deixar a sua contribuição. Voltamos aos estúdios. É com você, Márcio. Obrigado, Maria Clara Andrade. Boa noite para você. A epidemia de dengue avança em São José dos Campos. A cidade já tem 10.960 casos confirmados. O número foi divulgado hoje pela Prefeitura, depois de um mutirão feito durante o feriado para agilizar a análise das notificações. Ainda há fichas para serem avaliadas. São José dos Campos está em epidemia e 5 mortes já foram registradas. A família de Ana Vitória conseguiu hoje na Justiça uma liminar que determina a transferência do bebê para um hospital especializado. A menina nasceu com cardiopatia congênita e está internada na Santa Casa de Pindamonhangaba há mais de um mês. A liminar da Justiça obriga que a Secretaria Estadual da Saúde cumpra num prazo de 24 horas a transferência para um dos 8 hospitais da capital paulista especializados em cirurgias cardíacas. A alegação da Secretaria é que a criança só pode ser transferida para São Paulo quando estiver em boas condições de saúde. Por telefone, o responsável da UTI neonatal da Santa Casa, o pediatra José Luiz Castro de Melo César, disse que a menina tem condições de ser transferida. O que falta é a vaga para realizar a cirurgia. A Prefeitura de Tremembé também foi notificada e acompanha o caso. Enquanto isso, Ana Vitória luta bravamente para sobreviver e a gente continua na torcida. Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde informou que a Central de Regulação de Vagas está em busca de um encaixe para a transferência. Esperamos que a liminar surta efeito e que essa história tenha um final feliz. O Ministério Público de São José dos Campos arquivou o processo de supostas irregularidades na compra de serviços de impressão da Prefeitura. A denúncia foi feita no ano passado pelo PSDB. Para a bancada tucana, o contrato de 14 milhões de reais estaria acima do valor de mercado. A mesma denúncia também foi arquivada no Tribunal de Contas do Estado, que inocentou a Prefeitura de São José dos Campos. No próximo bloco, de Graham Bell a Steve Jobs. Na segunda reportagem especial, os aplicativos que reforçam o caixa de muita gente e aprimoram a qualidade dos serviços aos clientes. São 6h59, a gente volta já já.